pessoal, estamos começando a nossa aula de número 2, que é referente ao dia 12 de novembro, uma quinta-feira. A disciplina é Educação Física e eu vou orientar vocês como efetuar essa atividade. Então, como vocês estão acostumados, a gente sempre coloca uma brincadeira para vocês efetuarem na casa, aí, com os pais, com os irmãos, com quem mora aí com vocês. Só que hoje nós trouxemos um pouco da teoria da educação física, o porquê das atividades físicas, o porquê das brincadeiras, certo? Então vamos lá. A saúde é importantíssima na vida das pessoas e a atividade física tem papel crucial na prevenção de diversas doenças, como a hipertensão, que é a pressão alta, a obesidade, diabetes, osteoporose, depressão, cardiopatias, doenças respiratórias, entre outras. Daí que nós temos, número 1. De acordo com o que você está aprendendo sobre os benefícios da atividade física, responda as perguntas com a ajuda da cruzadinha. Então aqui nós colocamos um questionário para vocês, que contém 10 perguntinhas. E vocês deverão completar essas respostas. Por exemplo, número 1. A saúde e longevidade devem vir acompanhada da qualidade de... Bom, professor, não sei. Então, vocês vão lá na cruzadinha, número 1, que está aqui na vertical. Para completar a resposta, vocês vão ter o auxílio da cruzadinha. Então, qualidade de vida, o I e o D. Completar a palavra na cruzadinha, coloca aqui no espaço. Certo? Assim vocês farão nas demais questões também. Vocês podem utilizar a internet, podem chamar alguém para auxiliar vocês, tá bom? E não se esqueçam, complete na cruzadinha e registre a resposta aqui no espaço, certo? Vamos ver a 2. É uma aliada imprescindível para alcançar uma boa forma física. Da resposta, a atividade, vou lá na cruzadinha. 2. Atividade física, certo? Então, essa é a nossa aula de educação física. Espero que vocês façam com bastante calma, bastante atenção, ok? Leiam, pesquisem na internet, chamem o pai ou a mãe, algum responsável, para fazer essa atividade que não deixa de ser divertida, ok? Aqui embaixo, antes de encerrar a aula, nós temos aqui a hora de praticar. Então, chame a sua família para digitar com vocês. Pesquisem lá no YouTube a música Aquecimento do Léo Mega e façam aí na casa de vocês de acordo com o vídeo. Aqui embaixo, vamos dançar com muita animação, confio em vocês. Então, após realizar a cruzadinha, após realizar essa atividade que é mais teórica, vocês têm aí uma atividade de aquecimento, ok? Então, boa diversão! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa aula de número 2, agora com língua portuguesa, exatamente. E hoje na nossa aula de português a gente vai continuar, vai falar novamente, aliás, sobre reportagem, exatamente. A gente já estudou algumas reportagens em algumas outras aulas, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Porque a reportagem que eu tenho aqui hoje, que vocês estão enxergando aqui atrás de mim e que está aí no material de estudo de vocês, é uma reportagem online, exatamente, de um jornal online, de um jornal da internet. Professor, mas como que a gente sabe que esse jornal é da internet? Da seguinte maneira, se a gente pegar aqui no cabeçalho, você vai ver que aqui em cima tem o nome do jornal, BBC News e também Brasil, tá vendo? Ó? BBC News Brasil. Ah, professor, mas daí podia ser um jornal de papel. Tá, mas no jornal online ele tem um diferencial nesse cabeçalho. Como? Eu posso entrar aqui nesse cabeçalho que eu tenho logo abaixo, ó, e ter algumas fontes de informações que de repente eu não teria no jornal impresso. Como assim? Por exemplo, eu quero consultar online, no meu jornal online, eu vou lá digitar BBC News. Alguns jornais requerem que você pague uma mensalidade por mês para ter a assinatura dele, senão às vezes você não consegue entrar e acessar aquele jornal. Mas um exemplo, estou lá, tenho o meu jornal BBC News e vou querer então acessar as notícias. Eu venho e clico em notícia, mas eu quero saber as notícias do Brasil, então eu venho e clico em Brasil. Quero saber as notícias internacionais de fora do meu país, clico em internacional.
Quero saber sobre a economia. Então venho aqui e clico na economia, certo? Saúde, vou clicar em saúde. Daí eu tenho a parte da ciência, parte da tecnologia, a parte do aprenda inglês, olha só, online, né? Tenho aqui também o item sala social e por fim eu tenho vídeos. Esses vídeos são vídeos das próprias reportagens que eu posso acessar. Então o jornal online, ele é um jornal que me dá mais possibilidades de interatividade, ou seja, eu consigo ver a reportagem, as notícias, no ato em que elas acontecem, muito mais rápido e às vezes muito mais dividida e muito mais rápido ali para fazer o acesso do que o manuseio do jornal impresso, ok? E nessa notícia que a gente vai ver, é uma notícia que repercutiu no Brasil e no mundo, aliás, no mundo todo mesmo, que é a morte de George Floyd. Não sei se vocês ouviram essas notícias aí nos noticiários, nos telejornais falados, porque ainda a gente tem o jornal falado também, que transmite essas reportagens, né? Esse deu muito o que falar, que foi aquele homem negro que foi sufocado nos Estados Unidos por um policial. Não sei se vocês lembram dessa matéria, só por ele ser negro. É isso que a gente vai ver agora, essas manifestações que ocorreram no mundo todo devido à morte desse homem. Ali diz assim ainda na minha manchete, a minha manchete é essa daqui. Manchete é aquilo que vem em maior destaque na minha reportagem. Diz assim: 4 fatores que explicam por que caso gerou onda tão grande de protesto nos Estados Unidos. Então essa reportagem ela foi escrita aqui pelo Angel Bermudez. Esse jornal, o BBC News, ele é um jornal americano, né? Então é um jornal internacional que traz notícias pra gente aqui no Brasil também. Ali na frente a gente encontra até o e-mail dele e tudo mais. BBC News Mundo. Então vamos ver a imagem que segue na nossa reportagem. Essa imagem, gente, é de manifestações que aconteceram lá nos Estados Unidos. Até diz embaixo, na legenda, aqui logo abaixo a imagem tem essa legenda. Ó. Os protestos contra a morte de Floyd repercutiram muito além dos Estados Unidos. Aí tá, vocês podem enxergar que as pessoas fizeram essas manifestações carregando cartazes com a foto dele, com a imagem dele, falando sobre ele, ou seja, repercutindo. Por que uma pessoa negra teria que ser morta da forma que ele foi, sufocado daquele jeito? Só porque ele é negro? Então isso repercutiu muito e os jornais todos deram essa notícia. E agora então a gente vai fazer a leitura desse jornal aí, dessa matéria, dessa reportagem. Em novembro de 2014, quando Donald Trump fez o seguinte comentário pelo Twitter, mal poderia imaginar que um dia estaria na Casa Branca tendo que lidar com um problema semelhante. O Trump disse então: nosso país está totalmente dividido e com nossa fraca liderança em Washington, pode-se esperar que os distúrbios e saques de Ferguson ocorram em outras partes do país. Naquela ocasião, ele fazia referência aos protestos na cidade de Ferguson, no estado do Missouri, onde o jovem negro Michael Brown, de 18 anos, havia sido morto pelo policial branco Darren Wilson. O presidente do país era Barack Obama. 5 anos e meio depois, os Estados Unidos vivem a mais grave onda de manifestações desde 1968, após o assassinato do líder de direitos civis Martin Luther King Jr. Desta vez, o estopim dos protestos foi a morte de George Floyd, um americano negro de 46 anos que foi sufocado por um policial branco que se ajoelhara sobre seu pescoço por mais de 8 minutos. O caso provocou manifestações em mais de 75 cidades. Em mais de 40 delas, as autoridades decretam toque de recolher. A Guarda Nacional, a força militar que os Estados Unidos da América reservam para emergências, foi acionada com 18 mil soldados despachados para 24 estados e a capital, Washington. Então essa foi a leitura do nosso texto, da nossa reportagem, que então fala sobre o amor ocorrido com o rapaz negro aí dos Estados Unidos, o americano, né? Logo abaixo a gente já vem para as nossas questões, que diz assim:
Onde essa reportagem foi publicada? Número 1. Letra A, Jornal BBC News Online ou Jornal BBC News impresso? Fácil de responder. Número 2. Pinte na reportagem de amarelo a fala do presidente Donald Trump e identifique qual pontuação foi usada para indicar a fala. Então você vai voltar lá no teu texto, vai pintar de amarelo onde ocorreu a fala do presidente da República lá dos Estados Unidos e depois colocar aqui para nós qual foi a pontuação usada para identificar a fala desse presidente. Foi as aspas, foi o travessão, foi a vírgula, qual pontuação? Número 3. Qual o assunto da reportagem? Letra A, sobre os negros nos Estados Unidos. Letra B, sobre o presidente dos Estados Unidos. Ou letra C, sobre os protestos nos Estados Unidos referente à morte de George Floyd. Número 4. Qual a função da fotografia e da legenda na reportagem? A gente já trabalhou bastante isso, inclusive teve até uma avaliação que vocês tiveram que fazer legenda para a fotografia. Letra A, ajuda a compreender a reportagem escrita. Letra B, dificultar a compreensão da escrita. Ou letra C, ajuda a reforçar os atos de preconceituosos. E agora a número 5. Crie uma imagem registrando o seu protesto referente ao preconceito contra os negros. Então, nesse espaço que você tem aqui, do seu material de estudo, você vai criar o seu protesto. Você vai dizer por que a gente não deve discriminar as pessoas pela sua cor. Por que a gente não deve discriminar o negro? Então, você vai criar o seu protesto com uma imagem, pode colar, pode escrever, pode fazer como vocês quiserem. Vocês vão reivindicar, ou seja, vocês vão falar o porquê que as pessoas não devem ter preconceito. Por que não deve haver preconceito com negros, com brancos, com ninguém? Por quê? Registre isso nesse espaço, ok? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, consulte o professor ou a professora lá do seu grupo de estudos e a gente volta a se encontrar na nossa próxima aula. Até lá! Olá, crianças! Dando continuidade aos estudos da aula de número 2 da apostila de vocês, a nossa aula de ciências vai falar um pouco sobre sustentabilidade. A gente falou um pouquinho lá na aula de geografia, na reposição, sobre os impactos ambientais e agora a gente vai falar um pouco sobre sustentabilidade. Sabem o que é e como podemos praticar a sustentabilidade? De uma forma simplificada, a sustentabilidade pode ser definida como ações, atividades humanas que visam suprir as necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. Sustentabilidade tem como pilar 3 elementos: meio ambiente, impacto social e economia. Por isso, entende-se que para uma sociedade ou sistema ser sustentável, deve-se incentivar a conservação do meio ambiente, o bem-estar social e o ganho de economia, de modo que não coloque em risco os 2 primeiros elementos. Ações que podem ser consideradas sustentáveis. 1 tonelada de papel reciclado poupa cerca de 22 árvores, economiza 71% de energia elétrica e polui o ar 74% a menos. Então, essa é um exemplo, né, de como se a gente fizer um pouquinho de economia, o quanto a gente ganha, né? O Brasil está em 4º lugar entre os países com mais construções sustentáveis. Reutilizar a água de lavagem de roupas para lavar o quintal, fechar as torneiras quando elas não estão sendo usadas, apagar as luzes quando não está utilizando são ações sustentáveis que qualquer pessoa pode fazer. A natureza leva de 2 a 6 semanas a decompor um jornal, 1 a 4 semanas as embalagens de papel, 3 meses as cascas de frutas, 3 meses os guardanapos de papel, 2 anos
as bitucas de cigarro, 2 anos os fósforos, 5 anos as pastilhas elétricas, de 30 a 40 anos o nylon, 200 a 450 anos os sacos e os copos plásticos, de 100 a 500 anos as pilhas, de 100 a 500 anos as latas de alumínio e 1 milhão de anos os vidros. Descarte corretamente os resíduos nocivos, pilhas, baterias, lixo hospitalar e óleo. Todos os resíduos que geramos devem ser descartados de forma correta. Isto pode contribuir para a conservação do meio ambiente. Então, aqui temos alguns exemplos, né, de quanto tempo leva para se decompor na natureza cada objeto, né, cada elemento que a gente consome. Então, o vidro é o que leva mais tempo. Imagine 1 milhão de anos para se decompor. E como a gente sabe, como eu falei ali em cima, são ações, com pequenas ações que a gente faz, a gente já contribui para o meio ambiente e a sustentabilidade, certo? Aqui então nós temos alguns exemplos, aqui algumas imagens, né? Sobre o desenvolvimento sustentável. E com base nessas imagens, vocês irão responder as questões aqui abaixo. Número 1. Coloque 1 para atitudes sustentáveis e 2 para as insustentáveis, certo? Então, vocês vão colocar número 1 o que vocês consideram que sejam uma atitudes sustentáveis. E número 2 aqui, no espaço que vocês consideram que não seja uma atitude sustentáveis, ou seja, insustentáveis, ok? Sociedade que cuida de todos. É uma sociedade sustentável ou insustentável? Então, vocês vão colocar o número 1 ou o número 2 aqui, ok? Baixos indicadores educacionais. Cidade planejada para que cada habitante tenha moradia digna, trabalho, serviços, equipamentos públicos por perto. Então, vocês acham que essa atitude for sustentável, vocês vão colocar número 1, se não, o número 2. Sociedade que maltrata crianças e idosos. Esgotar recursos naturais como água e poluição. Aí vocês irão enumerar de acordo com as atitudes aqui acima, certo? Número 2. O que podemos fazer para a conservação do planeta? Aí vocês irão colocar aqui o que a gente pode fazer. A gente falou bastante ali acima sobre sustentabilidade, sobre redução dos impactos ambientais. Aí vocês não irão ter dificuldade para colocar a ideia principal aqui, o que nós devemos fazer, certo? Procure no caça-palavra palavras que envolvem meio ambiente. Aqui vocês irão procurar aqui no caça-palavra palavras que envolvem meio ambiente. Aqui nós já temos uma palavra aqui, ó, destruidores. Então, envolve meio ambiente. E aí vocês irão procurar as demais palavras aqui e assinalar aqui abaixo, ok? E agora nós vamos para uma aula de reposição, ainda de ciências, ok? Número 1, coloque R para reciclável e O para orgânico. O lápis, ele é reciclável ou orgânico? Se vocês acham que é reciclável, vocês irão colocar o R. Se vocês acham que é orgânico, vai colocar o O. Flores naturais, elas são recicláveis ou orgânicas? Papelão, papel, o vidro, latinhas, guardanapo, garrafas plásticas, papel higiênico, cascas de frutas, plásticos, metais, restos de comidas, legumes, pilhas e sabugo de milho, palhas e sabugos de milho e detritos de cozinha. Aí vocês irão colocar então o O para o orgânico e o R para o reciclado aqui no quadradinho correspondente, ok? E essa então foi a nossa aula de reposição e também a aula de ciências de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procure o professor lá no grupo de estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau!